E como nós noticiamos que iria acontecer na última sexta-feira, mais de 200 advogados, integrantes do Ministério Público, magistrados, ministros de cortes superiores, acadêmicos e representantes de entidades de classe do judiciário se reuniram no restaurante de São Paulo para declarar apoio aos integrantes do STF, principalmente ao presidente da Corte, Dias Toffoli. No evento, Toffoli fez um discurso em que indiretamente defendeu a investigação. Aspas, há quem diga que o STF não precisa ser defendido. Será que a democracia não precisa ser defendida diuturnamente? Defender o STF é defender a própria democracia, as liberdades individuais. Fecho aspas. É que eu já vou me indignando ao ler a frase e aí eu acabo perdendo a própria frase. No Twitter, o petista Paulo Pimenta comentou satisfeito que durante esse jantar em homenagem a Dias Toffoli, os advogados chamaram Deltan Dallagnol em coro de 171. Olha que eu vou falar pela enésima vez nesse programa, porque o cinismo, a sonsice continuam. Dias Toffoli é um ministro dos 11 ministros da atual composição do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte, a corte mais alta do país, mas que não é nem o poder judiciário em sua inteireza, nem os três poderes, nem a democracia, nem as liberdades individuais. Então, ele sempre tenta se escudar por trás dessas palavras bonitas, porque quem é que vai ser contra a democracia? Quem é que vai ser contra as liberdades individuais? Quer dizer, ninguém em sã consciência é contra isso, principalmente nesse momento do país. Agora, o Dias Toffoli, porque teve o seu codinome revelado por um documento que havia sido juntado aos autos da Operação Lava Jato, foi publicado numa reportagem da revista Cruzoé, e aí o próprio Dias Toffoli autorizou o Alexandre de Moraes a tomar aquela medida que foi uma censura à matéria, uma censura à revista e ao site O Antagonista. Ele agora acha que pode se colocar, Augusto Nunes, como se ele fosse a democracia. E aí ele fala, há quem diga que o STF não precisa ser defendido. Olha, nós defendemos aqui a instituição que está muito acima da atual composição do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não vou defender que um ministro da atual composição autorize um ato de censura, nem que o seu coleguinha, que ele próprio determinou, sem que houvesse um sorteio, determine a censura de um veículo de comunicação. Então é puro cinismo, pura sonsice, pura cara de pau, Augusto. Nesta segunda-feira eu estou me sentindo como um professor do antigo grupo escolar, porque você tem de ensinar para marmanjos o que eles fingem não entender. Seguinte, como não estou fazendo aqui nenhuma inconfidência, foi público o namoro dos dois, o jornalista Roberto Dávila namorou a ministra Ellen Grace quando ela era presidente do Supremo. Eu me esqueci de cumprimentar meu amigo Roberto Dávila por ter namorado o Supremo Tribunal Federal, já que ele namorou o presidente. Na cabeça do Toffoli, o Dávila namorou o Supremo Tribunal Federal, como se fosse uma entidade que existe, se ofende, fica brava, etc, etc. O Dias Toffoli é apenas um dos integrantes da corte, como disse o Felipe, e eu acrescento, o pior, o menos preparado, aí o que tem a ilibada reputação contestada. Ponto 1. Tanto que tem o apelido de estagiário. Exatamente. Então, ele fica com essa história se essa história fizesse algum sentido, o Renan Calheiros, toda vez que a gente disse aqui que ele era caso de polícia, e o Renan Calheiros, ele deveria então ter dito o seguinte: estão ofendendo o Senado. Estão ofendendo o Senado, como é que pode falar uma coisa dessa, o Senado? O Severino Cavalcante, que era um ladrão, por exemplo, como chamar a Câmara de ladra e tal. Nós estamos falando da instituição e não vem com essa conversinha não, o Dias Toffoli, há quem diga. Tá, pode citar, eu digo, o Felipe diz, o Zé diz, nós dizemos isso aí. E não estamos ofendendo o Supremo coisa nenhuma. Nós estamos preocupados com ministros que mancham a reputação do Supremo e que comprometem a confiabilidade da
instituição. Não somos nós os que ameaçam a instituição. São esses ministros que dizem essas bobagens, aplaudidos por dezenas de operadores do direito, como eles se qualificam, num jantar pago sei lá por quem, né? José Maria Trindade estabeleceu conexão de voto. Você caiu aí, Zé Maria? Esses tempos modernos aí de relações pela internet acabam... Olha, Felipe, nós estamos vivendo um momento diferente. Acabou aquela cortina que esconde pessoas com problemas como se fossem poderosos, né? A instituição, Augusto, você tem toda a razão, ela fica e todos passam. Não me esqueço de uma frase repetida à exaustão pelo ex-presidente da Câmara, Inocêncio de Oliveira. A instituição Câmara dos Deputados é maior do que a soma de todos nós. É verdade, é isso mesmo, é porque exatamente em nome da instituição é que vivem os deputados, senadores na Câmara e Senado e os ministros do Supremo no Supremo. Isso é uma abstração, isso não existe de real. O que faz o Supremo existir e ter esse poder é a crença. Se as pessoas acreditam no Supremo, ele existe e existe com todos os poderes. Se as pessoas não acreditam, ele deixa de existir. É como o dinheiro. O dinheiro, se você for olhar, é um pedaço de papel ou apenas uma representação gráfica, mas ele traz uma credibilidade e é por isso que a nota de papel tem escrito Deus seja louvado, que parece uma energia superior. Por quê? Porque tem ali credibilidade, não é uma folha de papel desenhado. Então, essas pessoas estão perdendo exatamente esta representatividade e esta credibilidade. Ninguém aqui nunca falou de Supremo, que o Supremo é desnecessário, ou para fechar o Supremo, ou para fechar o Congresso Nacional. Mas nós cobramos, eu cobro sim, porque eu tenho esse direito de honestidade, de rigor no cumprimento da legislação, porque enquanto isso estiver acontecendo, as instituições funcionam. Sem isso, nada, não existe a instituição. E é o seguinte, os presentes ao jantar têm que assumir. Eles foram o quê? Prestar solidariedade ao Supremo? A instituição não precisa da solidariedade de ninguém. Ela precisa ser tratada com respeito pelos próprios integrantes. Eles foram ali para se solidarizar com o Dias Toffoli, presidente da instituição, que evidentemente pode ter alguma interferência nos processos envolvendo clientes dos que estavam presentes a esse jantar de sexta-feira. Podiam ter aproveitado para escrever uma nota sobre a censura, se são a favor da censura, se são contra a censura. Exatamente. Mas eles esquecem do que causou a indignação coletiva e ficam lá defendendo o amiguinho. Eu falei aqui na sexta-feira que era um jantar de bajulação ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e hoje no Twitter, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, sempre muito certeiro, escreveu o seguinte, aspas, o STF não está sob ataque algum, não há de confundir críticas fundamentadas a algumas decisões ou a conduta de alguns ministros com ataques à instituição. Por exemplo, participar de jantar patrocinado por advogados com causas no STF não é adequado, bajulação não é desagravo. Fecho aspas. Ótima frase. Bajulação não é desagravo. Esse era um jantar de desagravo ao ministro Dias Toffoli. Mas, na verdade, isso foi assim dito, né, por esse pessoal que participou. Aqui a gente sempre chamou pelo termo. É um jantar de bajulação, Augusto. E tem o seguinte, né, Felipe? Como é que pode? Está aqui no Twitter, o petista Paulo Pimenta comentou satisfeito que durante esse jantar em homenagem a Dias Toffoli, os advogados chamaram Deltan Dallagnol em cor de 171, mas como? Isso aí é um crime contra a honra. Por que ele é 171, que é o artigo que caracteriza o estelionato? O que ele fez? Estelionatários são os clientes dos presentes. Estelionatários são vários dos absolvidos pela turma que pertence ao Toffoli. A turma do Supremo e a turma dele mesmo. Então, como? Bom, se o Paulo Pimenta fica satisfeito com alguma coisa que aconteceu, o país pode ficar triste, porque o Paulo Pimenta é um caso de polícia e um prontuário ambulante.
Daí algo que mereceria uma notinha da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Que tal escrever uma notinha em repúdio, pelo menos, a esses advogados que chamaram um procurador da República de 171, que é o número associado ao estelionato. Portanto, estão chamando a Operação Lava Jato segundo o raciocínio do Toffoli. É porque a gente vê a Estão chuva de notinhas. ofendendo a Lava Jato, A exatamente. gente vê chuva de notinhas para defender as pessoas, né? As pessoas com autoridade, então podiam também fazer uma aí contra esse ataque ao procurador Deltan Dallagnol, que sofre uma série de ações disciplinares, etc., quando critica simplesmente, com toda a legitimidade que tem para criticar, decisões de tribunais superiores. Aí ele é taxado de tudo, ele tem que responder nos conselhos do Ministério Público, etc. Mas o ministro Gilmar Mendes, como a gente mostrou outro dia aqui no programa, né, Augusto? Isso. Pode chamar os procuradores de cretinos, isso aí. De inquisidores, enfim, pessoal que está voltando aí à tortura, porque as delações são isso e são aquilo, e não acontece absolutamente nada.